É isso mesmo, mas o assunto não termina por aqui. O assunto de saúde não termina por aqui, não. Porque agora a gente vai falar de um outro assunto também que é sério. A gente vai falar de diabetes. Uma doença que afeta os níveis de açúcar no sangue e causa muitos problemas graves se não for tratada corretamente. Nós vamos receber aqui ao vivo o médico especialista em geriatria, Dr. Murilo Cardoso. Vem aqui, Dr. Murilo, está aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela visita, tá? O Dr. Murilo, além de ser médico, especialista, então, em geriatria, ele tem uma empresa da melhor idade, né? Que ele cuida das pessoas da melhor idade com todo o tratamento preventivo. A gente vai falar daqui a pouquinho. Já a gente fala um pouquinho sobre. Mas vamos sentar aqui. Vamos sim. Vamos sentar. A senhora achou que ia ficar em pé, né? Vamos sentar, vamos bater um papo. Hoje a gente trouxe uma dinâmica um pouco diferente, né? Como o diabetes é um tema tão prevalente e muito comum, né? Nos idosos e também em pacientes mais jovens, vamos fazer um trocadilho aí de mitos e verdades, né? A dúvida, o pessoal de casa está podendo estar respondendo aí sobre o diabetes. Tipo, uma brincadeira. Vamos lá, então, e para você também, Kelly. Vamos lá, então. Vamos lá. Iniciando. Vamos lá. Deixa que eu seguro. Você segura para nós, por favor. Vamos lá. Vamos lá? Só tem diabetes quem nasce com a doença? Eu acho que é mito. Mito, tá? Então, essa afirmação é um mito. Vamos lá. O diabetes é uma doença crônica, né? Que se dá pelo mau efeito da insulina, na verdade, pela falta de insulina ou pelo efeito irregular dela, tá? A insulina é produzida pelo pâncreas e a ação da insulina seria colocar o açúcar dentro da célula, ok? Nós temos dois tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, aquele diabetes que o pâncreas não produz insulina, tá? O diagnóstico geralmente realizado em crianças e até adolescentes, tá? E nós temos o diabetes tipo 2, esse é adquirido, geralmente faz o diagnóstico um pouquinho mais. Nós temos no diabetes tipo 2, nós temos a insulina, só que ela tem uma certa resistência, já a gente fala um pouquinho mais, tá? Então, como nós não conseguimos colocar essa glicose dentro da célula, essa glicose fica circulante no sangue e gera a hiperglicemia e todas as suas reações. Entendi. Tá bom? Então, minha gente... Mito. Mito. Vamos lá. Vamos lá. O diabetes pode ter sintomas perceptíveis, né? Pode não ter sintomas perceptíveis. Isso é uma verdade, tá? A pessoa pode não saber, então? Pode, principalmente, Kelly, na fase inicial do diabetes, tá bom? Então, às vezes, Kelly, o diabetes é feito diagnóstico de que forma? O paciente, ele pega o aparelhinho de um vizinho ou em alguma campanha, ele acaba vendo que ele tem o diabetes por isso, de uma forma normal, aleatória, tá? E o que acontece? Então, por isso que é importante fazer os testes, ir ao médico, fazer um diagnóstico precoce para a gente tratar ela no momento certo. Entendi. Tá bom? Vamos lá. Entendi. Em outra pergunta. Vamos lá, Kelly, lê pra gente. Alimentos dietéticos são liberados em grande quantidade? Eu posso comer o quanto que eu quiser? Boa dúvida em quem tem diabetes, tá? Quem tem diabetes, a gente orienta os alimentos diets, né? Porém, tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Às vezes o alimento, ele não tem um açúcar, porém ele pode ser rico em gorduras, pode ser rico em sódio. Então, a alimentação com moderação, mesmo os diets. Ou seja, ele pode estar sem o açúcar, mas pode atrapalhar uma outra coisa. Outros componentes, então, colesterol e tudo mais. Aquelas paçoquinhas toda diabética tem que tomar cuidado, com moderação. Não pode comer toda a vasilhinha? Com moderação. Entendi. Outra pergunta, Kelly, vamos lá. É possível prevenir o diabetes? É possível prevenir? Sim, tá? A questão da prevenção, porque nós temos o diabetes, nós temos um período muito importante, né? Uma fase diagnóstica, que é o pré-diabético. O que é isso? Quando a glicemia dele não está ótima ou quando não chegou a nível de ter o diagnóstico, tá? E aí que acontece? A gente mudando alguns hábitos, Kelly, como, por exemplo, alimentação adequada, atividade física, tá? Controle do colesterol, tá bom? Cessar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool. Esses fatores somados, eu tenho uma prevenção do diagnóstico aí do diabetes. Entendi, ok? Vamos lá. Próxima. Outra pergunta. Legal essa. Olha só, gente, para quem tem diabetes. Diabetes tem cura? Tem cura? Infelizmente, Kelly, não tem cura, tem que tá? viver Então, com ela. Quem fez o diagnóstico do diabetes tipo 1 ou tipo 2, como nós já comentamos, ela não tem cura. Porém, tem esse período pré-diabético. Esse sim pode ter uma reversão.
Por isso a importância da prevenção e das condições de vida, né? Mudança de hábito de vida, alimentação regular, atividade física, o tabagismo, diminuir o consumo de álcool. Isso ajuda bastante aí na prevenção para você não se tornar um diabético. Entendi. Tá bom? E quando a gente fala em se tornar diabético, é para tomar todos aqueles medicamentos. Isso, insulina, já a gente né, fala doutor? um pouquinho sobre as Então, medicações, Olha, tá? Kelly querendo passar na frente, olha lá. O diabetes exige, é isso? Exige. Ah, nossa produção errou aqui, viu, gente? Ó, tá aqui, ó. O diabetes exige idas periódicas ao médico? Essa é a sua pergunta, tá? Quando realizado o diagnóstico, então, as idas são importantes para duas coisas. Uma delas é fazer o diagnóstico, Sim. né? Claro, fazer aqueles exames periódicos para a gente ver se tem diabetes. E a segunda delas é muito importante para isso, para regular a medicação, tá? Tem alguns exames que a gente faz que a gente tem um padrão de 3 meses como que está o açúcar no sangue. Então, a gente consegue aumentar a medicação, diminuir a medicação e aí ajustar para esse paciente ter um controle Por isso bacana que é aí da importante doença. sempre procurar o médico, Isso, né? vamos lá. Vamos lá. Doces. Ah, doces são completamente proibidos. Ah, sim. Como, né, os alimentos diets não são totalmente liberados, o doce também não é totalmente proibido, tá? Mas você tem que conversar com o seu médico, nutricionista, e você tem uma porção adequada, numa frequência adequada. Ah, entendi. Mas o diabetes, assim, não precisa ter uma vida sem doce. Pode Você chupar uma pode balinha. ter de vez em quando e com alguns alimentos aí para contrabalancear, mas o doce, moderadamente, você pode fazer o consumo, tá bom? Mais uma pergunta. Vamos Kelly? lá. Quem tem diabetes não pode comer frutas? Não, tá? Isso aí também é um mito. Mito. Por quê, Kelly? O seguinte, tem algumas frutas, né? As frutas, ela tem um açúcar dela, que é a frutose, tá? Aham. Então, algumas frutas têm um pouquinho mais de frutose, um pouquinho mais doce. Exemplo, a manga, a uva, a banana, o caqui. Então, a gente tem que consumir com uma quantidade, né? Em moderação, uma quantidade menor. Porém, o consumo moderado é sim permitido. Ótimo, tá bom? então pode comer fruta sim, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá. Apenas pessoas obesas têm diabetes? Não, isso aí é mito, tá? É um Então, mito. lembrando que o diabetes tipo 1, né, que nós falamos, que não tem a produção da insulina, geralmente são magros, tá? Olha. Às vezes tem um paciente um pouquinho mais obeso que não tem diabetes, um pouquinho mais magrinho que tenha, tá? Mas o inverso é verdadeiro. A obesidade é um fator de risco para resistência à insulina, aquela que favorece o diabetes tipo 2. Então, é bom o controle que nós falamos aí da alimentação e da atividade física. Próxima pergunta. Mito lá. ou verdade? Vamos lá. O preparo do alimento muda o índice glicêmico? Isso é importante. Sim, Kelly, um exemplo muito básico, suco de laranja. Suco de Quando laranja. você vai fazer um suco de laranja, quantas laranjas você usa para fazer um copo? 2, 3? 3, 4, É. né, dependendo, tá? Então, assim, você aumenta muito a carga glicêmica, tá? Se você chupar a laranja em si, apesar de ser uma carga glicêmica menor, você tem o consumo do bagaço, que tem as fibras e tudo mais. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Então, você acaba consumindo um pouco mais fazendo um suco. Então, o ideal é consumir a fruta. E alguns alimentos, dependendo da forma de preparo, aumenta sim o índice Então, por glicêmico. exemplo, se a gente tem a laranja, eu faço suco, eu aumento o Isso índice. por causa da quantidade. Mas se eu chupar descascadinha, não. É porque você acaba consumindo menos, né? Olha. E aí você consumindo a fruta in natura, você tem os benefícios do bagaço, que tem as fibras e tudo Que mais. ajuda Então também o sempre a gente organismo. orienta tá consumindo as frutas. Essa eu não sabia também. não, Legal? doutor. E agora, vamos lá. As diabetes podem gerar complicações severas se não tratadas? Sim, lembra, Kelly? Então vamos lá pensar o que acontece, né? Vamos. O diabetes, ele tem a glicose que a insulina não consegue, né, colocar ele dentro das células, então fica circulante. E essa glicose no sangue pode gerar as complicações da questão visual, do cérebro, dos rins e principalmente as doenças crônicas, como o aparecimento, infarto e AVC, tá? Então nós temos que cuidar. A chave do processo é a ação preventiva, fazer o diagnóstico precoce e assim tratar para que ela não complique, não gere complicações em órgãos-alvos. Perfeito, doutor. E a Vamos última lá. aqui, vamos lá para a gente encerrar. Mito ou verdade? Não dá para ter diabetes e ser feliz? Mito, tá? Então, por isso, Kelly, a importância da gente fazer um diagnóstico precoce. Se você já tem o diabetes, você tratar com a medicação correta, junto com a mudança de vida que nós falamos, a combinação disso, se fazer todos esses processos, a gente consegue ter uma vida saudável aí e muito normal. Agora, doutora, a gente está vendo aqui nas nossas telas, ó, desse lado aqui. Os mitos. Os mitos. Eu não vou falar que é direita e esquerda, porque primeiro eu não sei e em casa é tudo ao contrário, né? Pronto, gente, revelei, eu não sei o que é direita e esquerda. Então, desse lado a gente tem os mitos e do outro lado a gente tem as verdades. Ótimo. Agora, a questão da diabetes, realmente, ela é muito complicada, né, doutor? Porque tem Sim. muitas coisas que as pessoas
que acontece? Em vez de procurar um médico, procura um vizinho. Isso. Procura a internet. Isso. E fala assim, Kelly, eu não vou fazer exame porque quem procura acha. É. E isso na medicina já é ultrapassado, Já tá? foi, Então a né? gente tem que, igual a diabetes, se a gente diagnosticar numa fase inicial, naquela fase pré-diabética, a gente consegue reverter o caso, tratar para evitar a progressão. Então é muito importante fazer esse diagnóstico precoce. Agora, doutor, quem tem o diabetes já, tá? Passou pela fase, não fez os preventivos e aí... Vamos falar que ela teve o diabetes? Teve a doença, tem a doença instalada. Tem, assim, um pouquinho mais de complicações no tratamento, mas consegue levar uma vida também. Sim, consegue sim, né? Então a gente trata de uma forma correta, dando as medicações, mas é o seguinte, Kelly, eu como médico, eu tenho isso. A responsabilidade é do médico, mas também é do paciente, tá? Então o paciente tem que fazer a sua parte, tem que fazer a alimentação correta, tem que fazer atividade física, tem que tomar as medicações corretas, como prescrita do médico e não pelo vizinho, e fazendo todo essas ações, você consegue sim ter uma vida normal e uma longevidade bem bacana. Assunto legal, viu, gente? E o que eu gosto muito, mas infelizmente, doutor Murilo, já chegamos ao fim da nossa entrevista, mas o senhor vai voltar para falar com a gente sobre outro assunto. Lembrando, gente, que o doutor Murilo, então, ele tem uma empresa, né? Posso falar um pouquinho? Claro, então, pode. É um cuidado continuado, né? Um cuidado personalizado, ok? Do idoso na sua casa, tá? Onde vai ter o atendimento médico, onde vai ter o atendimento com os cuidadores. E nessa fase, para você que é cuidador e você é cuidador, técnico de enfermagem ou já teve cuidados com idosos e quer participar da nossa empresa, nós estamos fazendo umas entrevistas, olha, tá? Triagem, tá? Então, para você que é cuidador, entre em contato aí. Tem o site aqui embaixo, tudo embaixo, tem gente. o telefone, que aí a nossa equipe vai estar recebendo e te orientando aí para fazer parte da nossa equipe a melhor idade e cuidado continuado para idosos. Lembrando que quem cuida das pessoas tem que ter o dom também, sim, né, doutor? Sim, tem sim. Tem que se cuidar de si. Tem né? que cuidar. Tá bom. Fica aqui comigo.